Todo mundo sabe que não é novidade eu vim aqui na internet falar sobre a minha experiência como testemunha de Jeová. Já faz inclusive uns 4 anos que eu falo sobre esse assunto, que eu relato a minha experiência e eu tento da minha forma ajudar quem quer ser ajudado, né? Mas hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades ao longo da minha adolescência que eu acho que eu falei sobre, que não tem totalmente a ver com esse assunto, mas que de certa forma também tem a ver com esse assunto, né? Algumas coisas que eu não fiz, que eu deixei de lado e tal. Claro que sim, muitas dessas coisas eu podia ter corrido atrás de qualquer jeito, mas gente, só quem foi testemunha de Jeová vai entender o porquê que eu não fiz e por que isso tem a ver com a religião. Então vamos lá, todo mundo que foi testemunha de Jeová e não é mais hoje, teve alguma fase que gostou de Harry Potter, por exemplo, que gostou de algum anime que não podia gostar, que gostou de algum jogo que não podia gostar. Eu fui essa pessoa também, com certeza fui essa pessoa. Por exemplo, eu gostava muito de filme de zumbi, gostava demais de filme de zumbi. É claro que eu nunca falaria sobre isso com outras pessoas, nunca. O máximo que eu já conversei sobre esse tipo de assunto foi com amigos muitíssimos próximos, quase família. Mas eu nunca falei sobre isso para pessoas que eram testemunhas de Jeová naquele tempo. Conversava com os amigos na escola e tal. E eu acho engraçado isso, porque isso define muito de quem eu sou. Os animes que eu gostava, os jogos que eu gostava, os filmes que eu gostava. E vocês pararam pra pensar que eu nunca pude ter esse tipo de conversa nem com pessoas da minha idade? É meio muito bizarro, é muito esquisito. Uma coisa que eu lembro que eu queria muito ter feito naquele tempo, muito mesmo ter feito, era fazer cosplay. Eu até fiz cosplay umas 2 vezes, escondida, claro. Mas, gente, era outro mundo, sabe? Não era uma coisa assim que, como um adolescente livre, normal. Porque, pensa comigo, eu não tô falando aqui sobre eu fazer alguma coisa explicitamente errada, ou sobre eu guardar um grandíssimo segredo. A gente tá falando aqui de um adolescente que gostava da cultura pop e que queria fazer parte daquilo de alguma forma. Era eu com cosplay. Eu queria muito ter feito vários cosplays naquele tempo, mas não podia, porque, por exemplo, e se eu estivesse andando na rua com cosplay, sei lá, que a personagem usa arma? O que o irmão, a irmã que visse ia achar? O que o ancião ia achar se ficasse sabendo, sabe? Ou como é que eu ia deixar na minha casa um pôster de alguma coisa, de um anime que tivesse magia? Não dava. Quando a gente fala que é uma lavagem cerebral, é em todos esses pequenos aspectos, não é só nas grandes decisões, porque as grandes decisões só tomei decisão ruim, né? Mas as pequenas coisas também não dava pra fazer, sabe? Eu não, por exemplo, eu achava muito legal fazer vídeo pro YouTube. Eu gravava vídeo com as minhas amiguinhas, a gente gravava, e amiguinha da escola, tá? Gravava as coisas escondido e tal, mas eu nunca poderia ter feito um vídeo pro YouTube naquele tempo. Hoje em dia existe a TJ blogueira, né? A gente aqui no TikTok a gente tem um exemplo claro de pessoas que fazem isso, mas a gente sabe que a condição monetária da pessoa é diferente, que a posição da pessoa dentro do salão é diferente. Mas agora uma menina que era pobre, que não tinha família dentro do salão, eu não ia poder gravar vídeo, ser blogueirinha pro YouTube, eu não ia poder fazer as coisas, fazer o meu cosplay que eu queria fazer, eu não ia poder sair falando pra Deus e pro mundo que eu gostava daquele anime, porque era idolatria, porque tinha magia, porque lá, lili, lulu, sabe? Era diferente, o mundo era diferente pra mim. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz quando eu era criança ainda, que doeu demais no coração, todas essas coisas que eu tô relatando pra vocês, eu fazia e ninguém sabia. Claro que dentro de casa minha mãe sabia e tal, mas também eu sempre fui uma menina muito boazinha, né, gente? Boazinha assim, no sentido de que eu nunca dei trabalho pra ninguém. Nunca briguei, nunca fui chamada na escola, nunca não usava droga, nunca me envolvi em nenhum escândalo. Então, esse tipo de coisa, minha mãe, ela não enchia o saco. Mas, por exemplo, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tinha as bonequinhas da Monster High. Sempre gostei muito de Barbie. E a Monster High tava lá em cima, e eu não era uma menina diferente do resto do mundo. E eu tinha as minhas bonequinhas. E aí chegou um tempo em que foi colocado contra a parede que eu tinha que jogar fora todas as minhas bonequinhas. E
E aí eu joguei todas elas fora, destruí as coitadas, as roupas que eu tinha, que eram da Monster High, eu joguei fora também, sabe? Então todas essas coisas que faziam parte de quem eu era, que não tinha nada a ver com os outros, né? De gostar de uma música que era só eu que gostava, de gostar de um anime que era só eu que gostava, que era tudo que era meu, em algum momento por causa da religião eu tive que abrir mão. Eu tive que desistir. Eu até tive as minhas tentativas, né? Que eu falei pra vocês. Eu fiz cosplay umas 2 vezes. Eu até comprei a bonequinha. Eu até tinha a roupa da banda que eu gostava. Mas sempre chegava um momento que era impossível. Sabe? Que eu tinha que abrir mão. Que eu não podia esconder isso pra sempre. E aí que tá? A lavagem cerebral não acontece porque as pessoas de fora vinham me encher o saco só. Isso também já aconteceu. Mas acontecia dentro da minha própria cabeça, porque eu achava que aquilo era errado. Porque eu ia lá no salão e aí eu ouvia que eu não podia gostar de jogo violento, que não podia gostar de não sei lá o quê. E aquilo era uma verdade absoluta pra mim naquele tempo. Eu era uma criança vulnerável, eu fui uma criança vulnerável a vida inteira em relação à família, em relação a toda essa estrutura. E pra mim era uma opção entre ser amada e não ser amada. Então, em pequenos momentos ao longo de toda a minha adolescência, eu tive que abrir mão de alguma coisa que eu gostava muito, de alguma coisa que fazia parte de mim, sabe? Talvez, de novo, você que não foi, você que defende, não fez falta pra vocês, mas aí é problema teu. Na minha vida fez muita falta sim, e eu tenho certeza que pra um monte de gente também fez essa falta. Eu fico pensando como que teria sido a minha vida se eu pudesse ter aproveitado minha adolescência no tempo em que eu era adolescente. Porque, por exemplo, uma consequência muito grave que eu sinto hoje em dia é que eu vivo uma adolescência tardia. Vocês veem o cabelo colorido, com a franja, uma microfranja, eu tenho piercing, eu fiz minhas tatuagens. Porque no momento que era pra mim ter experimentado todas essas coisas, que era pra mim ainda estar segura dentro do meu lar, e depois me preparar como jovem adulto, me preparar para a vida adulta, não teve. Eu tinha que ser adulta quando eu era adolescente, eu tinha que ser adulta quando eu era criança, eu tinha que estar me preocupando em como as pessoas iam me ver, em como eu ia ajudar as outras pessoas, em como que eu tinha que ser boazinha. E hoje em dia é muito difícil, porque hoje em dia não estou delegando essa responsabilidade para mais ninguém, é uma responsabilidade minha, eu que tenho que arcar com isso, né? Mas eu não sinto essa vontade de ser uma super, ultra, mega power adulta. Hoje em dia, tudo que eu queria fazer era poder ir no show da Taylor Swift. Não fui, mas por causa de questão de dinheiro. Mas eu queria ir no show da Taylor Swift. Eu queria jogar aquele videogame, aquele jogo que eu não joguei, sabe? Eu faço todas essas coisas, tá? Mas sei lá, não é um período supostamente correto, sabe? Não sei, isso me impacta de muitas formas. E eu acho que impacta muitos de vocês também. Decisões importantes, como por exemplo, qual faculdade que eu quero fazer, qual curso que eu quero fazer, do que eu quero trabalhar. Eu tenho uma condição de vida que hoje em dia que eu posso escolher as coisas. Isso eu agradeço todos os dias por essa oportunidade. Mas, por exemplo, a minha mente é difícil, sabe? Eu comecei falando de uma coisa e já tô indo pra outra La La Land, né? Mas essa é uma verdade. Pra mim, tem coisas que se eu tivesse experimentado quando eu era adolescente, se eu tivesse vivido uma adolescência normal, se eu tivesse me planejado como qualquer adolescente no ensino médio, sei lá, no Fundamental 2, ou quando eu tinha uns 19, 20 anos, as coisas teriam sido diferentes, sabe? Mas parece que empataram tanto a minha foda que agora... gente, é muito ruim. Quando a gente fala de lavagem cerebral aqui e tem esses comentários com choradeira, é isso que a gente fala, sabe? As pessoas, elas não entendem como que é o processo de seita, mas dia após dia você abrindo mão de alguma coisa. E aí depois, quando você recupera, é um trabalho 3 vezes mais difícil do que talvez teria sido se fosse no período certo. Graças a Deus que ainda tenho a oportunidade de mudar a minha vida, de fazer as coisas darem certo. Graças a Deus que você também ainda tem a oportunidade de fazer dar certo na sua vida. Mas, gente, pra muita gente, nunca vai ser assim. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.